segundo semestre de 2023 recém chegou, mas o ano tem motivos de sobra para ser celebrado pelo neurocirurgião Davidson Alba. Além disso, ele inaugurou recentemente uma nova e moderna clínica junto ao Vita Center. Essa nova fase profissional vem coroar os 10 anos de carreira. E essa primeira década, acompanhada de muitas conquistas, é o tema do Persona Entrevista de hoje. Vem com a gente acompanhar esse bate-papo. Davidson, eu gostaria que tu contasse pra gente o que te impulsionou a ser um neurocirurgião. Bom, Grazi, essa é uma história bastante interessante. Tudo começou quando eu decidi que eu queria ser médico. Eu tinha 8 anos e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de cirurgia. Não sabia qual especialidade, não fazia nem ideia. E nessa época, fim de ano, a gente costumava ir lá para os meus avós paternos, passar o Réveillon lá. E no interior tinha todo aquele lance do churrasco do 1º de janeiro, então eu sempre carneava uma vaca, uma ovelha e um porco. E era aquela vida, carnear e fazer salame, copa, murcilha. E conforme eu fui crescendo, fui me envolvendo com aquilo, Já estava no colégio estudando anatomia dos animais, coisa, e acho que peguei gosto pela faca aí, Então a medicina é um sonho teu de infância? Bastante, É uma coisa que eu sempre vi, assim, que tinha um lance bastante científico, E eu sempre gostei muito de tecnologia. Coisas, assim, modernas à frente, sempre me senti muito atraído por isso, inovações. E aí, quando eu estava na 7ª série, no último bimestre, a gente viu o sistema nervoso. E aí deu um estalo para mim. É isso que eu quero, neurocirurgia. Curiosamente, no primeiro dia de férias, à tardinha eu fui atropelado e virei um paciente neurocirúrgico. E de que forma isso impactou a tua vida? Olha, eu tinha tomado a decisão de querer essa carreira antes disso acontecer, mas acabei virando paciente, conheci o neurocirurgião que me atendeu e foi através dele, do filho dele, que depois, quando eu entrei na faculdade de medicina através do PEIS, que eu comecei a acompanhá-los. E só decidi construir a caminhada até que pudesse entrar na residência de neurocirurgia. Felizmente, fui aprovado na Santa Casa, em Porto Alegre, que é onde eu sempre sonhei em fazer, desde que eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia. Fiz os 5 anos de residência lá. E voltei para Santa Maria no final de 2013, quando concluí a residência no São José. E a partir daí tu começou a construir toda a tua carreira profissional aqui na cidade. Exatamente. Então, foi algo uma coisa que me chama a atenção dentro da neurocirurgia, que quando eu entrei para a residência de neurocirurgia, eu não gostava de cirurgia de coluna. A parte da anatomia microcirúrgica, da base do crânio, cirurgia de aneurismas, de tumores, é uma cirurgia muito bonita de se ver, assistindo no microscópio ou participando da cirurgia. E mesmo fazendo cirurgia no microscópio cirúrgico é uma coisa muito visual, muito entusiasmante. E a cirurgia de coluna, se tu não tá como cirurgião ou primeiro auxiliar, geralmente não enxerga muita coisa, não entende. E foi apenas durante a residência que eu acabei me afeiçoando mais à cirurgia de coluna, me aproximando disso e pegando gosto. Ao passo que se eu tivesse que escolher só uma das subespecialidades da neurocirurgia hoje para trabalhar, assim, eu acho que acabaria sendo só coluna.
E a neurociência, ela é uma área que ela tem avançado. Tu mesmo falou que tu gosta muito de tecnologia e vem buscando cada vez mais cursos, e recentemente tu concluiu uma especialização bem importante nesse sentido. Assim, a cirurgia de coluna, ela veio progredindo muito nos últimos anos, né? Sempre houve, assim, um certo temor das pessoas, vou operar a coluna. E realmente, antigamente, era uma coisa complicada, doenças graves, não havia tanta disponibilidade de treinamento para os cirurgiões, havia menos cirurgiões, havia menos recursos, né, sob todos os aspectos. Então, era mais complicada a coisa, principalmente para os pacientes. Mas houve uma evolução. A introdução do microscópio cirúrgico, virada dos anos 60, 70, nas cirurgias para hérnia de disco, nos anos 70, o Dr. Yassar-Gil. Depois, a introdução de técnicas menos invasivas dentro da neurocirurgia, né, com afastadores tubulares, e formas de tu chegar na coluna sem machucar tanto a musculatura, poder fazer cortes para cirurgia um pouco menores. E isso evoluiu para a cirurgia endoscópica, cirurgia da coluna por vídeo, que é realmente, hoje, a forma absolutamente menos invasiva de tu operar a coluna. Então, isso foi uma evolução. Foram fases, foram estágios. Então, que a tecnologia em cirurgia de coluna foi avançando, ao passo que uma doença na coluna, ou uma hérnia de disco, ou uma artrose, que antigamente exigia que o paciente fizesse uma cirurgia que ia ficar 5, 6 dias no hospital, um corte grande com parafusos na coluna, hoje a gente faz por via endoscópica, por vídeo, né? Então é um cortezinho de 1 centímetro ou menos na pele, 2, 3 pontos, uma cirurgia que quase não dói no pós-operatório, e que o paciente da sala de recuperação, depois que acorda da anestesia, fica 3, 4 horas e vai caminhando para casa. E tu acredita que essa evolução fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade a procurar o médico e a procurar o tratamento? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, há pacientes onde haveria muito receio em a gente indicar a cirurgia, ou eles mesmos se sentiriam inseguros com as técnicas mais tradicionais, mais antigas, né? Principalmente nos extremos da idade. Pacientes muito jovens, né? E pacientes bem idosos, que já têm comorbidades, que já têm, assim, doenças que tornariam a cirurgia tradicional muito arriscada. Então, esses pacientes são os que mais, não apenas, mas são os que mais se beneficiam desse avanço. Davidson, e quais são os sintomas que são motivadores para a procura de um médico? Assim, geralmente, em termos de situações na coluna, vai ser a dor nas costas. Na imensa maioria das vezes, é uma dor apenas muscular, e eu digo apenas entre aspas, porque o pessoal tem o costume de desfazer da dor muscular. A dor muscular pode ser incapacitante e ser só muscular. A maioria delas é assim, inclusive. Doutor, eu travei. E na maior parte das vezes é uma contratura por algum excesso, por algum mau jeito, alguma coisa que o paciente fez de errado na sua rotina, levantou um peso de forma errada ou algo além da sua capacidade física, né, cometeu algum excesso, e aí o músculo se contrai e dói como uma defesa, como um alerta. E não há hérnia, não há artrose, ou eventualmente se há, não necessariamente elas estão associadas à dor. E muitas vezes isso se resolve por conta. Agora, uma dor que é persistente, uma dor que não se limita, a gente fala a parte axial, a coluna propriamente dita, ao pescoço, ao tronco, né, a região lombar, ao lombo, né? Essa é que ela corre para o braço ou para a perna,
Isso chama atenção, né? Se essa dor ela tem uma intensidade que atrapalha o paciente, que impede ele de fazer as suas atividades, que incapacita, mais ainda. E se essa dor não é só a dor, tem um formigamento, ou a mão ou o pé falham, a perna falha, ou as duas pernas falham, né? Tem dificuldade em caminhar, vai subir uma escada, tropeça, porque a perna não tem firmeza suficiente. Pior ainda, mais ainda a gente deve ficar alerta, né? E como último sinal de gravidade, além da perda de força, se em alguma situação acontece do paciente perder involuntariamente urina ou fezes. Isso aí é urgência, é emergência. Tem que ir correndo procurar atendimento, porque pode ter uma situação que, se não for resolvida de forma urgente, pode levar a paralisia ou a uma sequela permanente. Certamente essa especialização em cirurgia endoscópica da coluna que tu buscou foi para promover melhor qualidade de vida para os teus pacientes, mas para ti profissionalmente também. Na verdade, a satisfação de poder oferecer aquilo que hoje há de melhor em doenças degenerativas da coluna. Quando eu falo em doenças degenerativas, não são aquelas coisas, doenças neurológicas, aquelas degenerativas sem cura. Não. São as coisas do envelhecimento natural da coluna, que todo mundo tem um pouco mais, um pouco menos. Então, os osteofitos, famosos bicos de papagaio, são isso. Eles vão se formando aos pouquinhos. Eu gosto de comparar o disco intervertebral a um colchão. O que acontece com um colchão velho? Primeira coisa, ele perde a capacidade de absorver impacto. Isso acontece no corpo humano, com o disco intervertebral, com a desidratação do núcleo pulposo, da parte de dentro do disco. Depois, o que acontece com o colchão velho? Ele achata. O disco intervertebral perde altura. E o colchão velho, além de se achatar, ele não se esparrama? Com o disco, a mesma coisa. Quando ele se esparrama, são os abaulamentos discais, ou as protrusões, ou as extrusões, que são as hérnias de disco propriamente ditas, né? Então, as coisas são análogas. Aí, junto com essas herniações, podem acontecer ou não, né, os osteofitos, os bicos de papagaio, e junto com eles os espessamentos, o engrossar dos ligamentos que há ali. Ligamento amarelo, ligamento longitudinal posterior, os ligamentos do forame de conjugação. Tudo isso pode ocupar um lugar que antes estava desocupado, existia espaço ali. Então é osso, é ligamento, é disco, disputando espaço com a raiz nervosa, com o nervo. E o nervo apertado vai provocar dor. Eu gosto de dizer que o sistema nervoso é um sistema elétrico. E aí, o que acontece quando tem um mau contato, quando tem um fio com problema? Não transmite direito o sinal. Então dá o mau contato. E o mau contato no corpo humano, no sistema nervoso, se manifesta na forma de formigamento, dor, dormência, falta de sensibilidade, falta de força, dessa forma. Davidson, e esse novo título, ele está sendo celebrado com um novo espaço também aqui junto ao Vita Center. Que diferenciais vocês buscaram trazer nessa nova clínica? Olha, na verdade a gente quis oferecer um acolhimento condizente com essa proposta tecnológica, com essa proposta de mudar paradigmas, e para que a nossa assistência
acompanhasse aquilo que a gente tem se proposto a fazer em cirurgia, também um ambiente modernizado, um ambiente que tem facilidades que eu arrisco dizer que acho que não há outro na cidade que há por enquanto. Então, fora a proximidade com o Hospital de Caridade, onde a gente acaba fazendo a maior parte dos nossos procedimentos, é a referência no hospital terciário aqui na cidade. Então, isso tudo facilita. E tudo, é claro, dotado do muito bom gosto da Nayana, tua esposa, que é o teu braço direito, Com né? certeza. Vocês preservam tanto essa questão da família e da humanização dos atendimentos, né? Isso é verdade. Então, a gente tem cuidado disso juntos e a gente tem, graças a Deus, sido muito feliz nisso, né? Essa questão da cirurgia endoscópica de coluna, ela vem comigo desde 2015, né? Eu fiz um primeiro curso nisso, mas na época eu confesso que eu não comprei muito a ideia, né? Havia alguns aspectos na técnica cirúrgica que na época ainda não haviam se desenvolvido. Eu acho que talvez ela não conseguisse na época oferecer aquilo que hoje a gente consegue, pela modernização dos equipamentos e da própria técnica cirúrgica. Se propuseram novas manobras, novas formas de se fazer a cirurgia endoscópica que fizeram ela ser não apenas igual, mas melhor hoje do que a cirurgia convencional. Aí depois fomos para a Alemanha, né, no serviço Dr. Rutten, né, em Düsseldorf e Herne. Foi quando a gente, aí sim, na volta de lá, começamos a atuar nessa área. Depois, 2020, fui a Campinas fazer um curso no lugar que foi um dos pioneiros no Brasil em endoscopia de coluna. Em 2021, fui fazer um curso em Minas Gerais. E em 2022, né, de 2022 até esse ano, um ano de idas e vindas a Ribeirão Preto na especialização em cirurgia endoscópica da coluna. Tu acredita bastante a tecnologia, né, ao avanço e a tua busca sempre por novas possibilidades e novas técnicas para oferecer para os pacientes. É que assim, ó, em especial em cirurgia de coluna, existe aquele temor, aquele medo e todos os problemas praticamente que existem na cirurgia convencional, eles são minimizados na cirurgia endoscópica, na cirurgia por vídeo da coluna. Então, tem risco de sangramento? Tem, mas menos. Dor no pós-operatório? Pode ter, mas é muito menos. Pode ter infecção? Pode, né? Mas até pela exposição muito menor, em vez de ser um corte grande na coluna de 8, 10 centímetros, vai ter uma exposição de 1 centímetro. E sem abrir toda a musculatura como se faz na cirurgia convencional. Que é isso que causa a maior parte da dor no pós-operatório. E porque lá dentro, a descompressão, tirar os bicos de papagaio, tirar as hérnias, a gente também faz da mesma forma, né? Com a vantagem de fazer isso com uma técnica mais delicada e enxergando melhor, porque com o microscópio tu enxerga de fora para dentro na coluna, é um cone que se fecha. Agora, com o endoscópio, tu tens uma visão pelos prismas do endoscópio, lá ela se abre, na verdade, pela inclinação da ótica, a visão se abre. Então tu tens um campo de visualização muito melhor que vai te permitir fazer aquilo que tu precisa e não fazer manobras indesejáveis inadvertidamente. De forma que coisas assim que seriam prejudiciais. Em dezembro tu completa 10 anos de profissão, mas como comentado anteriormente, a neurocirurgia entrou na tua vida bem antes. Como é que tu avalia todos esses anos?
Olha, são anos de bastante satisfação, mas de batalhas, de construção, muito trabalho. A gente se acostuma desde muito cedo na faculdade e depois especialmente na residência de neurocirurgia com isso, uma carga de trabalho bem acima da média, eu diria assim, talvez até acima do razoável para a maior parte das pessoas. Então, por isso que às vezes os residentes acabam desistindo. Né? E então tem que querer muito. E tem que estar consciente disso, né, para o resto da vida. É uma escolha. Né? E os pacientes precisam de pessoas que sejam conscientes dessa escolha. Porque muitas vezes, na hora H, é apenas, entre aspas, tu e o paciente. E ele, para sair daquela situação desagradável em que ele se encontra, ele precisa de ti. Então, tu tem que estar disposto e preparado para resolver aquela situação. Você se sente realizado? Muito. Eu, felizmente, agora uma redundância, sou feliz com a minha profissão. Então, foram vários sonhos se concretizando em sequência. Então, e esse passo da endoscopia de coluna, da cirurgia por vídeo da coluna, foi mais um deles. Uma coisa que é uma realização. E tu projeta o teu futuro já na neurocirurgia, né? Enquanto profissional, o que tu espera daqui para frente? Olha, a gente consolidar essa rotina, a gente ver os impactos, colher os impactos positivos das diferenças que a cirurgia endoscópica, né, por vídeo proporciona na vida dos pacientes, porque se tu agride menos a coluna do paciente, ele vai ter menos problemas a posteriori. Ele vai ter menos, que a gente chama de doença do nível adjacente, ele vai ter menos dor, com uma cirurgia menos agressiva, tu vai destruir nada, ou praticamente nada, a musculatura e os ligamentos dele. Então ele vai ter uma vida mais saudável, vai ter mais qualidade de vida. E isso eu acho que é extremamente gratificante, tu colaborar com a saúde do paciente, a saúde da coluna do paciente. Então, saúde no sentido também de ser saudável, a gente criar condições, resolver aquela questão para que ele possa ter uma coluna saudável e uma vida saudável. Eu acho que isso tem que ser o objetivo de todo mundo, de buscarmos ter uma vida saudável, sob todos os aspectos.